Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, gostaria de agradecer a todos vocês que têm participado, que têm feito a sua inscrição, deixado seu comentário. E gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que se inscreva no nosso canal e que deixe o seu comentário. Querido, todo ser humano é pecador. Todos nós cometemos pecados. Se nós fôssemos dar nome a eles, ficaríamos o dia todo. Jesus disse aos acusadores de uma mulher: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O pecado é algo terrível, pois ele nos distancia de Deus, das pessoas que nós mais amamos, e gera em nosso interior muitas angústias e pesares. A Bíblia diz que existe esperança para todos nós que somos pecadores, que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós na cruz, pagando a penalidade de todos nossos pecados e também para nos purificar de todos eles. Quando cremos no sacrifício de Jesus e o recebemos como nosso Salvador, somos então redimidos com o sangue de Jesus. Mas a Bíblia também fala sobre um pecado que é imperdoável. E é sobre esse pecado que falaremos hoje. O tema de hoje é o pecado imperdoável. O texto é o livro de Mateus capítulo 12, versículo 30 ao 32. Bem, queridos, muitas pessoas se preocupam pensando que cometeram o pecado imperdoável. E talvez você já pensou assim. Talvez você já disse: agora estou perdido. Cometi o pecado imperdoável. E por isso eu gostaria de tirar algumas dúvidas de vocês. Bem, como surgiu a questão do pecado imperdoável? Qual é o seu significado na Bíblia? Querido, Jesus se referiu a este tipo de pecado após curar e libertar um homem que era cego e mudo. Após realizar esse milagre, as pessoas que faziam parte de uma multidão começaram a dizer uns aos outros que Jesus era o Messias, o ungido de Deus. Mas, de repente, os fariseus ouviram isto e, por causa da inveja e do ódio que eles tinham de Jesus, eles começaram a dizer que Jesus fazia milagres porque ele era um discípulo de Satanás. Diziam que o diabo dava poderes para Jesus realizar muitos milagres. Isso está registrado aqui no livro de Mateus capítulo 12, do versículo 22 ao 24. Então trouxeram a Jesus o endemoniado, cego e mudo. Jesus o curou e o homem passou a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: não seria esse por acaso o filho de Davi, o Messias? Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam: este não expulsa demônios, senão pelo poder de Beelzebu, que é o maioral dos demônios. Jesus então se defendeu dessa acusação, dizendo que os fariseus, que se Satanás estivesse usando o seu poder para expulsar os seus demônios, então ele estaria lutando contra ele mesmo e logo o seu reino seria destruído. Mateus 12, 25 diz assim: mas Jesus, sabendo o que eles pensavam, lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então o seu reino prevalecerá? Depois Jesus disse aos fariseus que se ele era um discípulo do diabo por expulsar demônios, então os discípulos dos fariseus também eram, pois alguns deles também expulsavam demônios. Mateus 12, 27, Jesus diz assim: e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os discípulos de vocês os expulsam? Por isso,
eles mesmos serão os juízes de vocês. Jesus então concluiu dizendo a eles que ele expulsava os demônios e fazia milagres através do poder do Espírito Santo. Mateus 12, 28. Se, porém, eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Agora, depois de se defender, Jesus vira para os fariseus e fala que atribuir os milagres do Espírito Santo a Satanás é um pecado imperdoável, pois eles estariam blasfemando contra o Espírito Santo. Mateus 12, 30 e 32 diz assim: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso digo a vocês que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo jamais será perdoada. Se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, isto não será perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Querido, note que primeiro Jesus diz aqui em Mateus 12:30 que quem não está com ele, então está contra ele. Estar contra Jesus é rejeitá-lo como seu único Salvador. Enquanto aqui as multidões pecadoras diziam que Jesus era o Messias e acreditavam nele por causa de seus milagres, do outro lado estavam aqueles religiosos fariseus, orgulhosos, que se achavam santos e perfeitos. Ali eles estavam olhando aqueles mesmos milagres e rejeitando o ministério de Jesus, que era o Salvador do mundo. Depois Jesus diz que Deus perdoará todo tipo de pecado, até mesmo insultos contra o Salvador, que é Jesus. Mas quem pecar contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Por isto, esse pecado se tornou o pecado imperdoável. Mas talvez você deve estar perguntando, mas pregador, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Esse pecado imperdoável? O que isso significa? Querido, para responder essa pergunta, nós devemos usar o próprio texto que acabamos de ler. Blasfemar aqui, segundo o texto, significa falar mal do Espírito Santo, como aqueles fariseus, atribuindo aquilo que é de Deus ao diabo. Por isso, querido, eu gostaria de dizer a você que eu aprendi uma coisa muito importante ao longo da minha caminhada com Cristo: de jamais acusar uma pessoa que esteja pregando, curando ou libertando pessoas, como aqueles fariseus fizeram com Jesus. Às vezes, querido, nós queremos tomar o lugar de Deus como juízes, dizendo que aquela obra é do diabo. Querido, jamais deveríamos agir assim, pois isto é vergonhoso e também é muito perigoso. Pois às vezes poderemos estar atribuindo ao diabo aquilo que é de Deus. Lá no livro de Atos capítulo 5 nos ensina uma lição importante sobre essa questão. Ali em Atos 5, narra sobre a perseguição dos fariseus aos apóstolos de Cristo. Eles prenderam os apóstolos e começaram a acusar eles por causa de milagres que eles realizavam com o poder do Espírito Santo. Mas no meio daquela reunião, se levantou um fariseu que tinha sabedoria de Deus e disse assim, em Atos capítulo 5, versículo 38 e 39. Primeiro vamos ler o 34. Mas então se levantou no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todos, por todo o povo. Então mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. Então disse ao sinédrio. Agora vamos para o 38. Nesse caso de agora, digo a vocês, não façam nada contra esses homens. Deixe que vão embora, porque se este plano ou essa obra vem de homens, ela será destruída. Mas, se vem de Deus,
vocês não poderão destruí-los e ainda correm o risco de estar lutando contra Deus. Então, querido, os membros do Sinédrio concordaram com Gamaliel. Gamaliel estava dizendo aos seus amigos fariseus que eles estavam correndo um grande risco de estar atribuindo ao diabo aquilo que era de Deus. E para finalizar a mensagem de hoje, vamos ler Hebreus capítulo 10, versículo 15 ao 18. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque está escrito: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Colocarei as minhas leis no coração deles e a escreverei sobre a sua mente. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Onde há perdão de pecados, não existe mais a necessidade de sacrifício pelo pecado. Aqui o autor de Hebreus estava falando sobre o sacrifício que Jesus fez por nós na cruz, que o Senhor, quando nós cremos no sacrifício dele, ele nos perdoa todos os nossos pecados. E agora aqui no versículo 28 e 29, ele estava falando com aqueles judeus que estavam rejeitando o sacrifício de Jesus. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imagine quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou assim o Espírito Santo, o Espírito da graça. Queridos, não existe perdão, segundo esse texto, para quem rejeita o amor de Deus, revelado no sacrifício de seu Filho, Jesus, por nós, lá na cruz do Calvário. Quando nós desprezamos o sacrifício de Jesus por nós, durante as nossas vidas, como aqueles fariseus, então nós morreremos como pecadores que não foram perdoados. E para essas pessoas, só resta um fogo do juízo de Deus, pois não quiseram receber o perdão de Deus por causa de seu orgulho, rejeitaram a vida eterna, que é um presente de Deus. Pai, está aí a tua mensagem de hoje, Senhor. O Senhor falou sobre o pecado perdoável. Senhor, nos perdoa, Senhor. Pai, dê sabedoria e discernimento para mim e para os teus filhos que me ouvem, para que jamais venhamos cometer esse tipo de pecado, Senhor. Que nós não venhamos ficar julgando as pessoas quando elas forem usadas pelo Senhor, porque nós não sabemos de onde vem o poder. Meu Deus, e também que nós jamais venhamos rejeitar o sacrifício perfeito que Jesus fez por nós na cruz, para poder nos purificar do nosso pecado e nos salvar, porque isso é uma grande blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso jamais tem perdão. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.